sou o último aqui, né, pelo que eu tô sabendo, então já tá todo mundo com fome já, então vou ter que ser meio rápido aqui. Tem um cronômetro contando aqui na frente, desesperadão, contagem regressiva ainda, dá aquele desespero, fala rápido. Vamos lá. Gente, o papel meu hoje aqui é dar um recado para vocês que eu gostaria de ter ouvido ele antes, né? Há um tempo me caiu algumas fichas e no máximo de lugar que eu posso ir falar sobre esse assunto, eu vou. Eu já fui falar com crianças, já fui falar com faculdades, com empresas, em muitos lugares. Porque eu acho que isso, para mim, fez muito sentido, né? E me ajudou muito. Então, é algo que eu trago aí de coração para dividir com vocês. É rápido, mas eu acho que vale a pena. Aplicativos da mente. Hoje ninguém mais anda sem esse tal de celular. E quando um celular vem para esse mundo, ele vem um pouco chato, né? Com o tempo nós vamos deixando ele legal, instalando as coisas que fazem ele realmente ter função. Alguns aplicativos básicos vêm junto, mas alguns fundamentais para a vida do ser humano, como por exemplo Candy Crush, a gente põe depois, não façam isso, tá? E um dia eu tive acesso a uma revista. Eu só vou falar de 4 tópicos aqui, e o primeiro deles é o que se sabe. Uma revista chamada, vocês já viram, Galileu. Eu gosto muito dela porque ela fala de coisas nada a ver. De repente você vai lá e fala, por que as borboletas não tombam? Você fala, nossa, que legal. Então, é bom porque tem tanta coisa séria nesse mundo, né? Ali ajuda a fazer umas conexões assim. E um dia eu vi esse título, Você Não Decide. Como não decido? Né? E eu peguei a revista para ler e estava falando de algumas pesquisas, alguns estudos sobre o cérebro humano, que hoje a gente já sabe muito sobre ele, a gente fala pouco, mas sabe. Uma área ligada à memória, outra área ligada à coordenação motora, outra área ligada à memória de curto prazo, outra área ligada ao raciocínio e assim por diante. O que se sabe é que tem uma área específica ligada ao raciocínio, né, chamada de córtex, aí tem várias partes ali, e que essa área consome energia, muita energia. Muita energia. Pensa numa prova de cálculo, você ficou sentado durante 1 hora, a única coisa que você mexeu foi o dedo, né? E quando passa essa 1 hora você está cansado. Por isso que em vestibulares e coisas do tipo você recomenda que leve um chocolate, alguma coisa, ou em provas, para você suprir essa energia. E o que essa pesquisa quis saber? Quanto tempo do dia eu e vocês usamos essa área do cérebro que está atrelada a decisões, raciocínio e assim por diante. E eu fiquei chocado com o que eles diziam ali, porque ali eles falavam que algo em torno de 15%, 5% do tempo eu e vocês raciocinamos, né? A maior parte do tempo a gente literalmente não está raciocinando. A primeira instância eu falei, isso é aquele negócio que o cérebro é usado 10% do tempo. Não tem nada a ver com isso. A gente usa o cérebro o tempo todo, mas essa região nem sempre. E eu falei, bom, eu quero raciocinar mais. Isso seria ruim. Seria como uma prova de cálculo de 16 horas. Né? Então isso seria muito ruim. Então eu não posso raciocinar mais. Aí eu quis perguntar o seguinte, bom, das 16 horas do dia, 1h30 eu estava raciocinando. E as outras 14? O que eu fiz com elas? Quem sou eu enquanto eu não raciocino? E aí eu comecei a me estudar. Literalmente tentar entender quem sou eu. Né? Aí tem vários nomes para isso. Há quem chame de hábito, há quem chame de mania, há quem chame de jeitão. Mas para ficar mais fácil para eu mesmo entender, eu falei, nós temos alguns aplicativos instalados que executam coisas automaticamente. A mais tradicional, para eu poder explicar isso rápido aqui, alguém aqui na sala não dirige ainda? Tem alguém que não dirige? Nada? Nada, nada? Você também não? Pouquinho, aqui eu vou pegar aqui, como você chama? Oscar, é muito simples, eu vou te ensinar rapidamente aqui num carro normal, você senta, coloca o cinto de segurança, coloca a chave no contato, vira a chave até um pouquinho, não vira tudo, vão acender 3 luzes no painel falando da temperatura do motor, se tem óleo e se tem combustível. Uma vez feito isso, você precisa no primeiro pedal do lado esquerdo, que é a embreagem, pressiona ele na totalidade até o final, pressionando na totalidade você vai para o lado direito onde ficam as marchas, como bicicleta, marcha de carro também, você vai engatar a primeira marcha do lado esquerdo para frente. Provavelmente você vai dar uma chacoalhada, porque antigamente precisava, hoje em dia não, você vai fazer isso, né? Fusca, a gente não sabia em que marcha estava, era necessário. Hoje não precisa.
Mas é um hábito, a gente instala. Primeiro pedal pressionado na totalidade. O meu tempo sumiu aqui, por favor, alguém ligue para mim, só para não me perder. Primeiro pedal pressionado na totalidade. Marcha engatada, primeira do lado esquerdo para frente, volta na chave e agora termina de virar. Vira a chave, você vai ouvir o barulho do motor, espera 15 a 20 segundos, isso é o tempo que leva para o óleo lubrificar o motor, aumentando a vida útil do carro em quase 25%. A gente geralmente não faz isso, mas seria bom. Pé pressionado, marcha engatada. Feito isso, você vai dar seta, que é um palitinho que tem do lado esquerdo, virando para baixo, porque você vai sair para a esquerda. Antes de sair, porém, olha no retrovisor da esquerda, no da direita, no de cima, a distância do carro da frente, vê se não tem ninguém, e comece a soltar o pé da embreagem, aquela que estava pressionada totalmente, lentamente, ao mesmo tempo que você acelera, que não é o pedal do meio do lado direito. Esses dois vão começar a fazer um movimento contínuo, enquanto você vai virando o volante, prestando atenção nos retrovisores, no que está acontecendo na frente. A hora que o carro começar a se movimentar, você pressiona totalmente a embreagem novamente, volta para a marcha, onde eu falei, chacoalha de novo se você quiser, engata a segunda marcha, pressionada a embreagem, tirando o pé do acelerador nesse momento, você vai voltar a soltar. Parece muita coisa, mas vocês que dirigem, eu estou mentindo? E tudo isso só daria certo se você tivesse soltado o freio de mão. Se você não soltou, você ia ficar fazendo isso no carro lá e não ia ter rolado nada, tá? Exato. No Fusca não funciona, exato. Uma vez que você fez tudo isso, tá? Eu digo pra você, parece estranho, mas tem pessoas que vieram pra cá fazendo tudo isso que eu tô falando pra você, cantando. Agora você imagina fazer tudo isso cantando, cara, né? Tudo isso que eu falei pra você, cantando, escrevendo, mandando mensagem. Você imagina fazer tudo isso, mandando mensagem? Meio estranho, não é? Você que não dirige ainda. Fazer tudo isso cantando, mandando mensagem, né? Olha que coisa maluca. Bêbado. O cara chega em casa, mamãe, quem me trouxe, né? O capeta, né? Sei lá quem me trouxe. Então assim, esse é um ponto que prova para nós o que nós estamos falando sobre raciocinar. Dirigir, né? E não é ruim, é maravilhoso dirigir sem raciocinar. Fazer outras coisas, conversar, prestar atenção em outras coisas, né? O pessoal fala, bêbado não pode dirigir. Bêbado tem dois problemas, sono, né? E reflexo. Ele está indo, é uma senhorinha, cadê? Né? Esse é o problema. Mas na prática, memória não é problema para bêbado, né? Bêbado tem facilidade com memória, lembra das coisas fácil. Deixa um telefone perto de um cara que acabou de terminar para ver quem ele liga. Ele lembra? Então assim, Rafael, o que isso tem a ver com empreendedorismo, com a gente falando aqui? O que eu entendo, depois de ver tudo isso, é que eu quis perguntar para mim mesmo quais foram os aplicativos, além de dirigir versão 1.0, que eu tenho instalado, e é maravilhoso dirigir. Por exemplo, um aplicativo chamado Fuja de Cão. Uma criança de 1 ano e meio não tem. Se ela vê um cachorro grande, ela vai querer tocar. Quando que ela instala? Quando uma mãe histérica tira ela gritando, ou quando é mordida. E a gente instala aplicativos de duas maneiras apenas, só duas: pela repetição ou pela intensidade. Fuja de Cão geralmente é instalado pela intensidade, né? Olha para os dois lados antes de atravessar a rua, pela repetição. E eu comecei a me questionar, o que mais que eu tenho de aplicativo? Dizem que do 0 ao 7 a gente vive uma crise chamada crise social. São nossos pais lembrando a gente que a gente não está sozinho no mundo. E eles começam, por repetição, tentar instalar alguns aplicativos na gente. Agradece, divide, né? Pede desculpa. Muitos deles que eu acredito maravilhosos, né? Muitos bons. Eu tenho um esses dias que eu descobri rapidinho, não ia contar porque o tempo está curto, vou contar bem rápido. Esses dias eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, um aplicativo que eu instalei, que chama Não Come o Último. Não sei se vocês têm esse aplicativo ou não, mas quando eu instalei ele foi o seguinte: eu estava numa festa, morrendo de fome, só estava entregando salgadinho de mato, de brócolis, de não sei o que lá. Daqui a pouco entregaram um salgadinho de carne. Aí eu olhei aquele salgadinho, comi, estava maravilhoso. A hora que eu terminei de comer, eu olhei de novo lá, e o que tinha? Só mais um salgadinho em cima da mesa. Eu estava do lado de cá da sala, eu vi aquele monte de gente indo em direção ao salgadinho. Começou a tocar aquela música de carruagem de fogo, sabe? E eu desviei de um, desviei do outro, e eu consegui pegar o último. E a hora que eu consegui pegar o último, eu tomei um beliscão, galera, que veio por intensidade. Eu aprendi, larga, não pega o último na casa dos outros. E eu só percebi porque esses dias eu estava em casa sozinho e eu não comi o último salgadinho que eu estava comendo assistindo o filme. Eu falei, minha mente tem medo de sair um braço do sofá, eu acho. Essas coisas a gente não percebe. Rafael,
E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a gente vive num país que infelizmente está subindo no ranking. Chegamos à 10ª posição esse ano, de desigualdade social, né? 10ª posição. É como se eu tivesse, nós estamos aqui em quê? Umas 100 pessoas, sei lá, mais ou menos isso. Eu pego essas 5 pessoas aqui, só vocês 5, compro uma pizza, divido ela em 100 partes, para eles 5 aqui, eu entrego 95 pedaços. Para vocês, os outros 5. É isso que acontece no Brasil, e eu não acredito que esses 5 caras estão pensando assim: nossa, eu tenho 95 pedaços, seria legal eu fazer algo para dividir com os outros, porque eu não vou conseguir comer todos eles durante a vida. Vocês acham que está acontecendo isso? Não. Pelo contrário, eles estão de olho no seu ainda. Eles ficam ainda pensando como é que eu pego um pedacinho do outro que está lá, né? Você vê os lances meio doidos, você fala, caraca. Então assim, eu sinceramente não acredito, né, que essa mudança vai vir de lá para cá, né? Eu acredito que ela vem de cá para lá de algum jeito, né? A teoria do caos diz isso, várias pequenas explosões acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo. Essa é uma delas, né? A qual eu admiro. Falei com o Marcelo, muito feliz de estar aqui, porque morei aqui em Assis 4 anos, do lado da antiga barateira, não sei se vocês conhecem. Minha mãe teve bar aqui e tal, um monte de coisa, então minha infância foi aqui. O que eu quero dizer com isso? Nós não aprendemos a empreender, né? Nós não aprendemos. No primeiro dia de treinamento da Solutudo, a gente tem uma prova. A gente dá o treinamento o dia inteiro, no final do dia a gente aplica uma prova. E diz para o pessoal o seguinte: quem não passar nessa prova, não acertar pelo menos 80%, né, tá fora. Tá? E deixa a galera fazer a prova. E a prova é difícil. E aí muitos não vão bem. E a hora que eu pego a prova, eu falo: e aí pessoal, o que vocês tiraram? Como é que foi? Né? Aí eles olham e dizem: ah, foi difícil e tal. Mas vocês não sabiam alguma questão? Não, tinha um monte que eu não sabia. Mas você perguntou? Não. Perguntou para o colega do lado? Não. Por quê? Existem regras, né? Em prova eu não colo. Perguntar para o outro é colar, né? Só que na vida real não é assim, né? Na escola a gente aprende que se você for bem e todo mundo for mal, você passa de ano. Numa empresa, se todo mundo for mal e você for bem, a empresa quebra, né? Então um monte de coisas que a gente aprendeu precisam mudar. E não vão mudar de cima para baixo, né? A gente fala de trabalho em equipe, né? Importante para uma empresa. Quando na escola a gente foi avaliado em equipe? Sempre foi individual. Os aplicativos que a gente tem são individuais. Então a gente começa a viver num mundo diferente. E eu queria, antes de finalizar, opa, volta Saci ali, vai. Antes de finalizar, eu tenho aqui 7 minutinhos, deixar para vocês 3 aplicativos que eu aprendi que eu tinha e que eu acredito que faz muita diferença olhar para eles de maneira diferente. Tinha ou não tinha, tá? 3 hábitos, manias que nós brasileiros, na maior parte dos casos, temos e nós precisamos tirar se a gente quiser ir mais longe. São como cordas que não deveriam, mas nos seguram. Não deveriam, mas nos seguram, porque a gente não está prestando atenção a todo momento. E esses 3 eu chamei aqui de moa, porque a gente tem que moê-los para poder seguir, né? Primeiro deles, gente, é manifeste-se. Como assim manifeste-se? Sua avó chega na sua casa, entrega um presente na noite de Natal do lado da sua mãe. Como você chama mesmo? Oscar entrega para Oscar uma cueca. Oscar abre aquele presente, uma criança com 2 anos e meio adora ganhar cueca, né? E não bastando isso, a avó pergunta: o quê? Gostou? O que o Oscar com 2 anos e meio sem aplicativo social disse? Ele tinha um aplicativo instalado que falava o seguinte: criança se manifesta, galera, queira você ou não, né? E aí ele diz: não gostei, chora, grita, xinga, e a mãe o educa. Não fala assim com a sua avó. Depois passa o tempo e ela fala: pô, vamos conversar, filho, eu quero que você seja sincero. Fala: mãe, eu fui, dói. Então o primeiro aplicativo que a gente tem que voltar a tocar é a nossa capacidade de manifestação, de pôr para fora. 90% das vendas, que todo mundo que é empreendedor vai ter que vender, acontecem por palavras que não acontecem por palavras que deveriam ser ditas, mas não foram. Por exemplo, a equipe minha comercial fala: pô, o cliente falou que não ia fazer Solutudo. Por quê? Porque ele está sem dinheiro. Tá, o que você acha disso? Eu acho que ele está sem dinheiro, se ele não fizer nada vai ficar pior ainda. Você falou isso para ele? Aí não, complicado, eu vou falar pro cara. O cliente tem sempre razão.
O cliente tem sempre as suas razões, mas nem sempre ele está certo, né? Se você não se manifestar, você vai calar. Você vai ouvir uma objeçãozinha e vai parar, e vai desistir, e teu negócio vai ficar na prateleira. Manifeste-se, principalmente quando a opinião do outro for contrária à tua e você acreditar na tua, né? As melhores coisas da sua vida vão vir depois de alguns nãos, que se você não reinstalar esse aplicativo, você não vai conhecer. Não desista nos primeiros nãos. Primeiro, M. Segundo, como a gente não se manifesta muito, a gente se acostumou, o brasileiro tem um ouvido sensível, né? Dificilmente você me fala, cara, estou com uma ideia aqui, o que você acha? Cara, sinceramente, eu achei uma bosta. É difícil ouvir isso. Difícil quem tem coragem de olhar para você e falar, cara, sincero mesmo, eu acho que não vai funcionar, é uma bosta, não vai prestar e assim por diante. Como a gente não acostuma a ouvir isso, a nossa pelezinha aqui vai ficando sensível. Então, quando aparece um cidadão corajoso para te dizer o que pensa, não quer dizer que está certo, mas é uma opinião, às vezes nós nos ofendemos. Nós perdemos a capacidade de ouvir, né? Nós deveríamos agradecer quem nos fala. Minha irmã me ensinou um negócio que eu gosto muito, que ela chamava de, quando você ouve alguém falando alguma coisa que você não gosta, mas está falando para você, ao invés de ser de você, você deveria aplicar uma estratégia que ela chama de OAC. Ouça, agradeça e cala a boca. Porque é difícil de alguém ter coragem de te falar o que realmente pensa, né? Geralmente é tapinha nas costas, dificilmente a gente toma tapinha na bunda. Então a capacidade de ouvir é fundamental. E o auge dela é o dia que você trabalhando, se você tiver uma equipe ou tiver um chefe, tenha coragem de olhar para a tua equipe ou para o teu chefe e dizer o seguinte: nós trabalhamos juntos há tanto tempo e eu queria saber o que você acha que eu faço e que eu poderia fazer melhor ou diferente. O dia que essa frase for do dia a dia nosso, o ozinho foi instalado de novo. Ok? Manifeste-se, ouça. E por último, gente, deixa eu só ver, tenho ainda tempo. De assuma. Muitas vezes você chegou lá na tua família, viu alguém bravo, você falou: o que aconteceu? A vizinha não presta, fulano não funciona, onde já se viu não sei o que, né? Você chegou lá, tinha alguém chateado, o que aconteceu? Hoje não passou o lixo, esse prefeito não funciona. Quantas vezes você não viu? Nossa, eu já vi uma criança na rua, né? E ela estava passando frio. Eu acho um absurdo tudo isso que está acontecendo de corrupção no Brasil, porque ninguém faz nada. Ninguém mesmo, nem você, né? Daquela criança você poderia resolver. E a gente foi criado numa geração CSI, querendo achar o culpado. Por isso faz sucesso no Brasil aquele trem. A gente quer achar quem matou, cara. Quem foi. E olha como Deus é perfeito nesse caso, né? Eu acredito muito em Deus e acho que é o seguinte: quem é o culpado, com 3 dedos apontando para você, Deus está vendo, né? Comece a procurar o que eu posso fazer para. Porque eu acho que empreendedorismo é isso, né? O que eu posso fazer para? O que eu posso fazer para? Né? Eu estou lá, vamos pegar um exemplo aí, McDonald's. Acabei de começar a contratar, você está trabalhando comigo, você não está fazendo direito. O que eu posso fazer para ele não errar? Será que se eu falar para ele que o óleo tem que estar a 145 graus, diminui a chance dele errar? Diminui, né? Mas ele continua errando. O que eu posso fazer para? Será que eu falar para ele que tem que ser a 145 graus por 3 minutos e 15 ajuda ele a diminuir a chance dele errar? Diminui, né? Aí pode até ter um problema, e aí eu vou querer fazer esse exercício com vocês. Ele está lá, 145 graus, 3 minutos e 15, 2,85, 2,85, 2,32, 2,34, 2,35, 2,36, 2,37, 2,38. Daqui a pouco entra uma moça bonita no restaurante. 2,39, 2,40. Rapaz, 2,50. Eu perdi a contagem aqui. A pergunta que eu faço, isso acontece. Como é que eu resolveria o problema do cara perder a noção do tempo? Alguém dá uma sugestão boba aqui? Um timer. São de pequenas decisões assim que se constrói bola de neve, galera. O mundo está cheio de bola de pedra, que são pessoas que vão descendo, enfrentando desafio e se lascando todo. Cresça conforme os problemas aconteçam. É isso que faz uma empresa ser grande daquela. McDonald's faz com 1.250.000 pessoas, o que alguns trainers não conseguem fazer com 3. E vamos adiante, que meus segundos estão acabando aqui. Meu trabalho, como ele mesmo colocou, é uma empresa que ajuda as pessoas a encontrarem detalhes da cidade. É isso que a gente faz, tá? Porém, eu falei que era boa. E já que eu tenho aqui 6 segundos, eu queria finalizar dizendo o seguinte: tem mais uma palavrinha.
Não é Moa, é Moai, porque tem um Y ali. Então nós vamos ler I, tá? Aqui para nós, som de I. Moai por quê? Porque você foi mal na tabuada. Só finalizando com isso. Na prova de tabuada, você aprendeu a fazer tabuada, a professora pediu para todo mundo fazer o exercício do 1 ao 9. A hora que você estava no 3 vezes 2, alguém ergueu a mão e falou, terminei. Aí você até pergunta a professora na esperança de que ela fale que sim. Você já sabia? Aí a pessoa, não, aprendi agora, é facinho. Aí você tenta culpar a pessoa, não, ela é, esse é um gênio, não tem jeito. Terminei. Outro fala terminei. Outro fala terminei. Imagina a hora que a classe inteira fala terminei e você continua na sala. Como é que você se sente? Você começa a lembrar dos seus irmãos mais velhos, dos parentes, dos tios, dizendo que meu irmão, bem que meu irmão falava que eu sou meio burro mesmo, é verdade. Olha aí. A escola acaba com a gente, galera. O que você não viu que o cara que foi bem em matemática foi mal em português? E isso fez a gente se sentir muito mal. A gente é julgado, né? Daquela gente que Einstein dizia isso. Infelizmente, não é no Brasil, é de uma maneira geral, se avalia um peixe pela capacidade dele subir em árvores. Né? Isso faz a gente acreditar que a gente não pode. Tá? E a gente pode. Então o Y, estou lembrando Obama, né? Manifeste-se, ouça mais, assuma, né? E o Y vem de yes, yes we can, ok? Muito obrigado, pessoal, valeu!